É com muito prazer que eu participo aqui da leitura do relatório final, considerando que é um problema sério de urgência e relevância. Da Comissão Mista sobre a Medida Provisória número 746, de 22 de setembro de 2016, que institui a política de fomento à implementação das escolas de ensino médio em tempo integral, altera a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais de educação, e dá outras providências. Relatório. Em exame nesta comissão mista, a medida provisória número 746, de 22 de setembro de 2016, que institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, e a Lei número 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, e dá outras providências. O artigo 1º da medida provisória altera de forma significativa a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, para promover mudanças no ensino médio, etapa final da educação básica. As alterações serão listadas a seguir. No artigo 1º, do meio da inserção de parágrafo único, no artigo 24 da LDB, a medida provisória define que a carga horária mínima anual, que hoje é de 800 horas, distribuídas por um tempo mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver, deverá ser progressivamente ampliada no ensino médio para 1.400 horas. Para tanto, deverão ser observadas as normas do respectivo sistema de ensino e do Plano Nacional de Educação. O artigo 1º também modifica o artigo 26 da LDB. O parágrafo 1º desse artigo, nos termos da medida provisória, inova ao prever que a grade curricular das etapas da educação básica estará definida no artigo 31 para a educação infantil, no artigo 32 para o ensino fundamental e no artigo 36 para o ensino médio. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 26 determinam, respectivamente, que arte e educação física só serão obrigatórias na educação infantil e no ensino fundamental, desobrigando o currículo do ensino médio de abranger esses componentes curriculares. O parágrafo 5º desse mesmo artigo 26 passa a obrigar a oferta da língua inglesa a partir do 6º ano do ensino fundamental. Anteriormente, havia possibilidade de escolha por parte de comunidade escolar da língua estrangeira moderna a ser ministrada. O parágrafo 7º prevê que caberá à Base Nacional Comum Curricular, BNCC, dispor sobre os temas transversais a serem incluídos nos currículos da educação básica. Assim, não mais serão incluídos os conteúdos obrigatórios, de forma transversal, os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental. Segundo o parágrafo 10, acrescentado ao mesmo artigo 26 da Lei 9.394, de 1996, a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na BNCC dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação, CNE,
e de homologação pelo Ministro do Estado de Educação, ouvidos o Conselho Nacional do Secretário de Educação, o CONSED, e a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, ONDIME. O artigo 1º da medida provisória, número 746, de 2016, também altera o artigo 36 da Lei número 9.394, de 1996. Assim, o CAP passa a prever que o currículo do ensino médio será composto pelo BNCC e por itinerários formativos específicos a serem definidos pelos sistemas de ensino, com ênfase nas seguintes áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação profissional. Dessa forma, não mais tem validade o antigo texto do inciso 4º que previa filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias do ensino médio. Revogou-se tacitamente, portanto, a Lei 11.684, de 2 de junho de 2008, que previa realmente essas disciplinas. O parágrafo 1º determina que os currículos podem contemplar mais de uma das áreas do conhecimento previstas no caput. O novo parágrafo 3º do artigo 36 da LDB estabelece que cada sistema de ensino deverá estabelecer os critérios para a organização das áreas e das respectivas competências, habilidades e expectativas de aprendizagem definidas na BNCC. O parágrafo 5º, por sua vez, prevê que os currículos do ensino médio devem considerar a formação integral do aluno. Além disso, o trabalho deve ser voltado para a construção de projetos de vida e para a formação nos aspectos cognitivos e socioemocionais. Segundo o parágrafo 6º, também acrescentado no artigo 36 da LDB, o limite fixado para a carga horária destinada ao BNCC é de 1.200 horas. Também nesse caso, a definição é prerrogativa dos sistemas de ensino. O parágrafo 7º confere ainda aos sistemas de ensino a definição da parte diversificada do currículo, respeitadas a integração à BNCC e a articulação com o contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. O parágrafo 8º do artigo 36 da LDB obriga o estudo de língua inglesa e permite a oferta de outras línguas estrangeiras, com preferência para a língua espanhola. O parágrafo 9º, por sua vez, estabelece a obrigatoriedade, nos 3 anos do ensino médio, da língua portuguesa e matemática. Segundo o parágrafo 10, caso haja disponibilidade de vagas na rede de ensino, os alunos poderão cursar, no ano seguinte ao da sua conclusão do ensino médio, um segundo itinerário formativo. O parágrafo 11 prevê que a oferta de educação técnica e profissional, mediante decisão do sistema de ensino, incluirá a experiência prática do trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, por meio de parcerias ou, quando aplicável, da legislação sobre aprendizagem profissional. Também será considerado, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade, a concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho. O parágrafo 12 estabelece que as formações experimentais que não constem do catálogo nacional dos cursos técnicos deverão ser reconhecidas pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de 3 anos, inseridas nesse catálogo no prazo de 5 anos, contados da data da oferta inicial de formação. O parágrafo 13 estabelece que o diploma emitido pelas instituições terá validade nacional e habilitará o concluinte ao prosseguimento dos estudos. O parágrafo 14, por sua vez, determina que os padrões de desempenho de referência esperados para o ensino médio nas avaliações nacionais de educação serão estabelecidos pela União, em colaboração com os Estados e o Distrito Federal, considerada a BNCC. O parágrafo 15 admite a organização
no ensino médio de sistema de módulos e de créditos ou disciplinas com terminalidade específica. O parágrafo 16, por sua vez, determina que conteúdos cursados no ensino médio poderão ser considerados no ensino superior após normatização do CNE e homologação pelo ministro da Educação. O parágrafo 17 estabelece que os sistemas de ensino poderão reconhecer, mediante regulamentação própria, conhecimentos, saberes, habilidades e competências mediante diferentes formas de comprovação, tais como demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividade de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, a educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. O artigo 1º da medida provisória modifica também o artigo 44 da LDB, que passa a vigorar acrescido de parágrafo 3º, para prever que os processos seletivos para ingresso na graduação deverão considerar em caráter exclusivo as competências, habilidades e expectativas de aprendizagem definidas pelo BNCC, observada as diferentes áreas de conhecimento previstas nos incisos 1 a 4 do caput do artigo 36. O artigo 61 também foi modificado pelo artigo 1º da medida provisória, por meio de acréscimo do inciso 4º, que inclui no rol dos profissionais da educação escolar básica aqueles com notório saber nas suas áreas de formação para atender a formação técnica e profissional. O artigo 62 da LDB, por sua vez, foi acrescido de parágrafo 8º a fim de determinar que os cursos de formação de docentes farão por referência a BNCC. O artigo 2º da medida provisória número 746 de 2016 modifica o artigo 10 da Lei número 11.494 de 20 de junho de 2007, que trata do Fundeb, para acrescentar no rol das etapas, modalidades e dos estabelecimentos de ensino cujos coeficientes para cálculo de repasses do fundo são diferenciados. A formação técnica e profissional, inciso 14, e a segunda opção formativa de ensino médio, inciso 15. Os artigos 3º e 4º tratam de prazos. O artigo 3º determina que a adequação dos currículos dos cursos de formação docente deverá ser realizada no prazo de 2 anos, contados a partir de 22 de setembro de 2016. O artigo 4º, por sua vez, prevê que as modificações nos artigos 26 e 36 da LDB deverão ser implementadas no 2º ano letivo, subsequente à data da publicação do BNCC. Entretanto, nos termos do parágrafo único, caso haja antecedência de 180 dias entre a publicação da base e o início do ano letivo, o prazo de implementação será reduzido para o 1º ano letivo subsequente. O artigo 5º institui, no âmbito do Ministério da Educação, MEC, a política de fomento à implementação do ensino médio em tempo integral, para prever o repasse de recursos para os estados e o Distrito Federal pelo prazo máximo de 4 anos por escola, a partir do início de sua implementação. O artigo 6º determina que os estados e o Distrito Federal que cumprirem os critérios de elegibilidade estabelecidos na medida provisória farão jus a transferências de recursos da União a fim de prestar apoio financeiro para o atendimento de escolas de ensino médio em tempo integral, cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica, que atendam às condições previstas em ato do Ministro da Educação e que tenham projeto político-pedagógico que obedeça às diretrizes de nova redação dada ao artigo 36 da LDB. O parágrafo 1º condiciona a transferência de recursos ao atendimento cumulativo nessas condições.
Além disso, prevê que ela será feita com base no número de matrículas cadastradas no censo. O parágrafo 2º do artigo 6º, por sua vez, estabelece que as transferências de recursos serão realizadas anualmente a partir de valor único por aluno, respeitada a disponibilidade orçamentária definida em ato do Ministro da Educação. O parágrafo 3º estabelece que esses recursos poderão ser aplicados em escolas participantes da política de fomento para cobrir despesas como merenda escolar e como manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos dos incisos 1, 2, 3, 6 e 8 do caput do artigo 70 da LDB, a saber, remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos demais profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários do ensino, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas e aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Segundo o parágrafo 4º, na hipótese de haver saldo em conta de Estados ou Distrito Federal de recursos repassados anteriormente, esse valor será descontado daquele a ser repassado no exercício subsequente. Entretanto, o parágrafo 5º estabelece que deverão ser desconsiderados para efeito desse desconto os recursos referentes ao apoio financeiro suplementar transferido nos últimos 12 meses. O artigo 7º da medida provisória determina que a transferência dos recursos do MEC ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para a política de fomento, depende de celebração de termo específico. O artigo 8º determina que o ato do Ministro de Estado da Educação disporá sobre o acompanhamento da implementação do apoio suplementar previsto. Em relação à transferência desses recursos pelo FNDE aos Estados e Distrito Federal, o artigo 9º dispensa a exigência de convênio, acordo, contrato ou instrumento congênere e determina o depósito em conta corrente específica. Em parágrafo único, nesse mesmo artigo, dá-se ao Conselho Deliberativo do FNDE a atribuição de dispor, sob condições, critérios operacionais de distribuição, repasse, execução e prestação de contas simplificadas do apoio financeiro. Nos termos do artigo 10, os Estados e o Distrito Federal devem fornecer, sempre que solicitados, documentação relativa à execução dos recursos da política de fomento ao Tribunal de Contas da União, ao FNDE, que órgão de controle interno do Poder Executivo Federal, e aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social. O artigo 11 estabelece que esse acompanhamento e controle social serão exercidos no âmbito dos conselhos de cada Estado e do Distrito Federal. Esses conselhos deverão analisar a prestação de contas dos recursos, formular parecer conclusivo e encaminhar ao FNDE. O artigo 12 determina que os recursos financeiros supracitados correrão à conta dos orçamentos do FNDE e do MEC, observados os limites de movimentação, empenho de pagamento da programação orçamentária e financeira anual. O artigo 13 da medida provisória revoga a Lei 11.161, de 5 de agosto de 2005, que dispõe sobre o ensino da língua espanhola. O artigo 14 traz a cláusula da vigência da medida provisória, que deverá ser imediata. Segundo a exposição de motivos, as altas taxas de evasão e os resultados aquém do esperado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, são reflexos de um modelo prejudicial que não favorece a aprendizagem
e induz os estudantes a não desenvolverem as suas habilidades e competências, pois são forçados a cursar no mínimo 13 disciplinas obrigatórias que não são alinhadas no mundo do trabalho. Assim, em consonância com as recomendações do Banco Mundial e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, um novo modelo de ensino médio oferecerá, assim, um novo modelo de ensino médio oferecerá, além das opções de aprofundamento nas áreas de conhecimento, cursos de qualificação, estágio e ensino profissional. Foram apresentadas 568 emendas à medida provisória por parlamentares, Posteriormente, as de número 508 e 509 foram retiradas pelo autor, deputado Isalci. Os seguintes requerimentos de audiência pública foram protocolados, número de 1 a 12, do deputado Tiago Peixoto, número 13 e 14, da deputada professora Dorinha Seabra Rezende, de número 15 a 21, da deputada Maria do Rosário, a de números 22, 23, 25, 26, da senadora Fátima Bezerra, número 24, do deputado Alex Canziani, número 27, da deputada Luiziane Lins, número 28, da deputada Maria do Rosário e da senadora Fátima Bezerra, número 29, do senador Ricardo Ferraço, número 30, da senadora Ana Amélia, número 31, do deputado Wilson Filho, número 32 e 34, do deputado Átila Lira. Pronto, estou aqui. Número 33, do deputado Evandro Roman. Número 35 e 36, do deputado Lelo Coimbra. Número 37, pelo deputado Odorico Monteiro e pela deputada Érica Cocai. Para atender a esses requerimentos, foram realizados 9 audiências públicas e convidados 53 profissionais e estudantes das mais variadas correntes ideológicas e dos mais diversos setores da sociedade civil. Além disso, também ocorreram audiências públicas sobre o tema no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte e em Mato Grosso do Sul. Agora vamos à análise da matéria. Vou tomar uma água porque não é fácil. Vou tentar tirar o óculos, que é melhor. Análise da matéria. Compete a esta comissão mista, nos termos do artigo 62, parágrafo 9º, da Constituição Federal, emitir parecer sobre o presente medida provisória. Conforme a resolução número 1 de 2002, CN, o parecer abordará os aspectos constitucionais, incluindo a relevância e a urgência, a adequação orçamentária e o mérito da matéria. Primeiramente, é preciso registrar que nos sentimos honrados por receber a incumbência da relatoria, que vem ao encontro da nossa história pessoal no campo da educação e de nosso compromisso com o desenvolvimento do país, que exige substanciais mudanças no campo educacional. Essas mudanças, por sua vez, são ainda mais relevantes e urgentes no ensino médio, na sua última etapa da educação básica. Os dados a respeito do ensino médio impressionam quando se considera que a educação básica obrigatória e gratuita deve se estender dos 4 aos 17 anos, artigo 208, inciso 1 da Constituição Federal, e que nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional número 59, de 11 de novembro de 2009, a universalização para esse público deveria ser implementada progressivamente até o ano de 2016. A situação é ainda mais preocupante, pois no Brasil há aproximadamente 1.700.000 jovens de 15 a 17 anos que deveriam estar cursando o ensino médio, mas não estão matriculados. Segundo o observatório do PNE, atualmente apenas 61,4% dos jovens dessa idade cursam essa etapa da educação básica.
Além desse significativo contingente de jovens fora da escola, há de se considerar que aqueles que se matriculam também encontram uma situação difícil. Os scores do ensino médio do IDEB estão estagnados desde 2011. Em português e matemática, a situação é ainda mais preocupante, pois o desempenho das duas áreas do conhecimento é menor hoje do que em 1997. Faltam infraestrutura, professores e conexão com a vida real. Como resultado dos cerca de 8 milhões que se matriculam, apenas cerca de 1.900.000 concluem esse nível de ensino. Além disso, lembremos que 82% dos jovens na idade entre 18 e 24 anos estão fora do ensino superior. Nesse sentido, acreditamos que a medida provisória 746 de 2016 atende aos requisitos de urgência e relevância exigíveis para a edição de medidas provisórias nos termos do artigo 62 da Constituição Federal. Não se pode ignorar que, nesse exato momento, há jovens dentro de salas de aula precarizadas, ouvindo aulas maçantes e enciclopédicas, sem perspectiva para o futuro. Há ainda muitos outros que nem mesmo matriculados estão, pois precisam trabalhar. Há um terceiro grupo para o qual os horizontes são ainda mais nebulosos, pois não trabalham nem estudam, constituindo a geração nem. Em suma, a mudança no ensino médio precisa começar o mais rápido possível, pois é a partir dela que esboçaremos novos padrões para a plena realização dos potenciais de nossa juventude, fenômeno essencial para o desenvolvimento sustentável do país. A utilização de medida provisória como instrumento legislativo, dentro desse contexto, não se configura como inadequada. Em adição, ressaltamos que os outros requisitos de constitucionalidade da matéria também estão atendidos, pois a norma não trata de assunto vedado à medida provisória, conforme o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal. Além disso, cumpre a diretriz prevista no inciso 9º, no artigo 24 da Carta Magna, que preceitua a competência da União para legislar sobre educação. Ainda em relação a aspectos formais, observamos que a medida provisória não viola princípios jurídicos e atende aos requisitos regimentais e aos de técnica legislativa, preconizados pela Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação e alteração e consolidação das leis. Quanto à adequação financeira e orçamentária, a consultoria de orçamentos, fiscalização e controle, CONORF, desta Casa, por meio da nota técnica 45 de 2016, assinalou que é possível inferir que os recursos destinados ao repasse para apoio financeiro suplementar anunciado pelo governo federal estejam parcialmente previstos no projeto de lei orçamentário para 2017. Além disso, o documento menciona o seguinte: ainda que não haja nem no texto da medida provisória, nem na exposição de motivos que acompanha informações a respeito dos custos de implementação da política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, não há problemas em relação à compatibilidade com o plano plurianual do período de 2016 a 2019, Lei número 13.249, de 13 de janeiro de 2016, pois iniciativas que visam aprimorar o ensino médio e a educação integral já estão previstas naquele plano. De modo geral, em termos de mérito, acolhemos o conteúdo da medida provisória que reproduz, em grande parte, o brilhante trabalho realizado pela Comissão Especial destinada a promover estudos e proposições para a reformulação do ensino médio, SENSE, consubstanciado no projeto-lei PL número 6.840, de 2013. No estudo das emendas e na escuta durante audiências públicas e reuniões de trabalho,
No entanto, percebemos diversas oportunidades, chances de melhoria, que detalhamos a seguir, que integrarão o projeto de lei de conversão que propomos. A título de organização, apresentaremos considerações sobre os principais aspectos acerca das duas bases em que assenta a medida provisória número 746 de 2016. A proposta de uma nova estrutura para o ensino médio e a instituição da política de fomento à implementação de escolas de ensino médio e tempo integral. A nova estrutura para o ensino médio tem como fundamentos, nos termos da medida provisória, a valorização do protagonismo juvenil e a flexibilidade curricular. Parte-se do princípio de que o estudante é capaz de fazer escolhas de forma autônoma e dinâmica, a partir do seu próprio projeto de vida e de seus horizontes. A ideia que julgamos bastante apropriada é oferecer uma base nacional de comum curricular, que é o BNCC, a ser compartilhado por todos os alunos do país, mas também ofertar itinerários formativos que possam atender à multiplicidade de interesses e expectativa dos brasileiros matriculados no ensino médio. Assim, substitui-se o cardápio único, composto por 13 disciplinas engessadas, por um BNCC enxuto e dinâmica, a ser estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação, e por 5 itinerários formativos. Pensamos que, ao adotar a possibilidade dessas trilhas de aprendizagem no ensino médio, sem abrir mão de uma dimensão comum, contribuir-se-á significativamente para que as escolas se oxigenem e se articulem ao universo de saberes necessários para o exercício da cidadania e a preparação para o mundo do trabalho. Para tornar o texto legal mais claro a respeito dessa conjunção entre uma base comum e itinerários diferenciados, mantivemos as considerações sobre cada uma dessas perspectivas em 2 artigos diferentes da LDB. No artigo 35A, acrescentado à LDB, tratamos da Base Nacional Comum Curricular. No artigo 36, organizamos as considerações relativas aos itinerários formativos. Além disso, optamos por ajustar o rol das áreas do conhecimento dos itinerários formativos, que passam a ser os seguintes: linguagem e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias, e formação técnica e profissional. Pensamos que assim se ganha em clareza normativa e se ampliam as possibilidades de escolha. Ainda dentro dessa perspectiva, acrescentamos a previsão da possibilidade de que os sistemas de ensino componham um itinerário formativo integrado, composto por módulos constituídos a partir do aproveitamento de aspectos de outros itinerários. Julgamos importante ainda fazer menção à necessidade de garantir às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas, conforme preceito constitucional, bem como de que os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que, ao fim do ensino médio, o educando domine os princípios científicos e tecnológicos e conheça as formas contemporâneas de linguagem. Ainda a respeito dos currículos, e sensível ao grande número de emendas acerca de temas apresentados pelos nobres pares, optamos por retomar a obrigatoriedade do ensino da educação física e da arte como componentes curriculares do ensino médio. Essa opção se justifica porque acreditamos que a formação integral do ser humano exige o atendimento de várias dimensões, dentre as quais a corporeidade, o movimento e a fruição não podem ser desconsiderados. Além de valorizar o protagonismo e a flexibilidade, outro aspecto meritório da medida provisória é a ampliação progressiva da carga horária mínima para 1.400 horas
anuais. Essa previsão se articula, a meu ver, com a meta do PNE, que prevê o oferecimento de educação com tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Afinal, se é verdade que a correlação entre educação em tempo integral e melhoria de qualidade não é consensual, pois há outros fatores intervenientes, não se pode negar que horas a mais na escola, utilizadas de forma criativa e dinâmica, podem contribuir, sim, para a multiplicação das oportunidades educacionais. A esse respeito, importa considerar que tivemos o cuidado de indicar que seja garantida a oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando, como previsto no inciso 6 do artigo 4º da LDB. Reconhecendo, entretanto, as dificuldades financeiras para ampliação da carga horária, achamos por bem assinalar na medida provisória uma meta intermediária, determinando que no prazo máximo de 5 anos, todas as escolas de ensino médio do país tenham uma carga horária anual de pelo menos 1.000 horas, fazendo um total de 3.000 horas para oferta nos 3 anos do ensino médio. Assim, a gradação prevista se efetivará e será possível estender para todo o país, no máximo em 5 anos, a carga horária diária de 5 horas. A título de sugestão, cumpre ainda observar que durante as tratativas que ocorrerão nesse Parlamento acerca do redimensionamento do Fundeb, é importante que se leve em consideração essas mudanças na oferta das diferentes etapas da educação básica, o que não impede, evidentemente, que providências já venham sido tomadas, pois, conforme dissemos, a juventude brasileira tem pressa. Ainda em relação à carga horária, partimos do princípio que é preciso considerar a especificidade do ensino noturno e, por isso, incluímos um novo parágrafo no artigo 24, para prever que devem ser considerados no tratamento dado ao ensino noturno regular e educação de jovens e adultos o disposto no inciso 6 do artigo 4º. Lembramos que no arranjo curricular que adotamos no PLV, será possível que o processo se concretize por meio de aprendizagem por projetos, a partir de temas transversais, dentre os quais citamos alimentação, mobilidade urbana, diversidade, acesso à cultura, ao esporte e ao lazer. Essa aprendizagem, por sua vez, poderá acontecer em grupos de 3 a 4 alunos, tanto em sala de aula quanto a outros espaços de interação presencial e virtual. Assim, o processo não se limitará a 4 paredes das salas de aula, mas aproveitará os trabalhos em grupos e se concretizará por meio de concessão de créditos a partir da avaliação realizada pelos professores. Em suma, conforme exemplificamos, a flexibilidade é a marca da proposta e pode trazer muitos ganhos, sobretudo para os alunos trabalhadores, que terão reconhecida a carga horária dos aprendizados realizados em diferentes espaços e tempos. Ressaltamos que, do total de 60% de carga horária do ensino médio, deverão ser destinados à base nacional, a fim de garantir a unidade e a sincronia entre as escolas brasileiras. Optamos pelo percentual porque acreditamos que expressa um equilíbrio desejável, que superará o valor de 1.200 horas, previsto originalmente, que é insuficiente para propiciar que todos os estudantes acessem conteúdos relevantes para essa etapa da educação básica. Em educação, vale observar que se deve estabelecer 2 etapas para os prazos de implementação desse modelo. Assim, no primeiro ano letivo, subsequente à publicação da Base Nacional, os sistemas de ensino devem apresentar cronograma de implementação, deixando para o segundo ano letivo o início dos trabalhos. Dessa forma, serão evitados os contratempos típicos de falta de planejamento. Uma outra chave para a compreensão e para a plena efetivação da proposta, que se refere ao tratamento dado
a questão dos profissionais de educação, achamos adequado, por exemplo, a inclusão dos profissionais com notório saber na lista dos que podem atuar na formação técnica e profissional, pois é inegável que tais profissionais podem trazer contribuições significativas para o ambiente escolar na medida que trazem o referencial prático e dominam as competências referidas para a atuação no mundo do trabalho. Sob nosso ponto de vista, importa superar nesse país a falsa dicotomia entre o saber e o fazer, a dissociação infrutífera entre a academia e o mundo do trabalho. Há que se considerar ainda o grande déficit de professores devidamente preparados no país. Segundo o censo escolar de 2015, a maior lacuna está em física, no total de 27.886 professores que lecionam a matéria. 19.161 atuam sem formação adequada. Quer dizer, dos 27, 19.000 atuam sem essa formação devida que a legislação exige. Trata-se de um número significativo que costuma impactar a qualidade do ensino oferecido. Nesse sentido, aperfeiçoamos o texto acrescentando novo inciso ao artigo 61, para possibilitar que os profissionais graduados, detentores de complementação pedagógica, possam também atuar no magistério. Tal medida, ao mesmo tempo em que exige uma formação pedagógica mínima, desafoga o sistema e incrementa no espaço escolar as possibilidades de atuação e de atendimento às necessidades dos alunos. Ainda acerca da docência, aproveitamos a oportunidade para retirar do artigo 62 da LDB a exigência de que apenas em universidades e institutos superiores de educação se faça formação de docentes em nível superior para atuar em educação básica. Essa providência é importante porque há, no país, faculdades isoladas, devidamente credenciadas pelo MEC, não atreladas a institutos ou universidades, que realizam essa formação sem prejuízo dos estudantes. Trata-se de adequar a norma à realidade, propiciando o aproveitamento de boas experiências e a dinamização dos processos iniciais da formação docente. Sugerimos ainda novo artigo para prever a possibilidade do regime em que o professor lecione no mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal legalmente constituída. Assim, contribuímos para incrementar os padrões de qualidade do trabalho, pois ao prever a possibilidade da dedicação exclusiva do docente a uma escola, criam-se condições para que ele se envolva mais com a realidade dessa escola e, a partir desse envolvimento, elabore e aplique estratégias adequadas para incrementar o processo de ensino e aprendizagem. Acrescentamos também um artigo para normatizar os convênios realizados entre o MEC e as entidades representativas no setor de radiodifusão. Outro aspecto nevrálgico para o sucesso das ações a serem empreendidas se relaciona à questão do financiamento. Estamos cientes de que, para implementar grande parte das mudanças propostas pela medida provisória, será necessário prover recursos suficientes. Nesse sentido, uma preocupação que surge quando se considera as necessidades criadas, por exemplo, em relação à ampliação da jornada, é a da alimentação escolar. Mais horas na escola significa necessariamente uma ou mais refeições. Dessa forma, e por considerarmos que uma boa alimentação impacta os padrões de aprendizagem e que os recursos de apenas 30 centavos recebidos por aluno dia, isso desde 2009, gente, 30 centavos, até hoje não reajustou, recebidos por aluno dia no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, são insuficientes para dar conta dessa necessidade. Alteramos os artigos 71 e 72 da LDB, a fim de estabelecer que os das despesas com alimentação escolar passem a ser consideradas despesas com manutenção de desenvolvimento do ensino. Ainda em função das questões de financiamento, acatamos a inclusão da medida provisória do itinerário formativo da formação técnica e profissional, como item a ser levado em conta
no âmbito da distribuição proporcional de recursos dos fundos criados pela Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, que instituiu o Fundeb. Entretanto, achamos que utilizar os recursos do Fundeb para financiar a segunda opção formativa de ensino médio, a ser realizada pelo aluno que já concluiu essa etapa da educação básica, traz mais custos para benefícios para o financiamento da educação no Brasil. Afinal, os recursos devem ser direcionados de forma prioritária para o grande contingente de estudantes que sai do ensino fundamental e nem mesmo se matricula no ensino médio. Nada impede, evidentemente, que o sistema de ensino ofereça outras oportunidades formativas para os que concluíram o ensino médio, mas em termos de financiamento acreditamos que é fundamental dar preferência àqueles que ainda não o fizeram. Feito essas considerações acerca pilar da medida provisória 746 de 2016, cumpre-nos analisar o segundo deles, que é o da instituição da política de fomento à implementação do ensino médio em tempo integral. Pensamos que a política pode, nos termos em que foi estruturada, servir como robusto indutor da implementação das escolas de ensino médio em tempo integral, ao prover por um prazo determinado recursos para que outros entes federados possam empreender programas, projetos e ações que ampliem e qualifiquem a jornada escolar. Sugerimos apenas que esse prazo se estenda de 4 para 10 anos a partir da implementação na respectiva escola. Propomos essa ampliação de prazo em sintonia com muitas das emendas apresentadas, porque acreditamos que o ciclo de resultado de uma escola exige que as políticas não fiquem adstritas a um ou outro governo. Na verdade, isso é uma política de Estado, né? Assim, apenas 4 anos podem ser insuficientes para os Estados e o Distrito Federal. Realizem os circuitos necessários para a política não se constitua como um adereço nas redes de ensino, a fim de eliminado quando secarem as fontes federais de recursos, mas se fortaleça e passe a integrar as práticas daquela rede de ensino. Sob o ponto de vista de boa gestão dos recursos, sugerimos ainda outra melhoria relacionada à necessidade que haja formalização de um termo de compromisso no qual deverão estar identificadas e delimitadas as ações a serem financiadas, as metas a serem alcançadas, o cronograma de execução físico-financeiro e a previsão de início, a fim de cada uma das ações e da conclusão das etapas ou fases programadas. Esse termo de compromisso servirá tanto como documentação que justifica a transferência de recursos, quanto como oportunidade para planejamento qualificado por parte do sistema de ensino. Também julgamos importante que a destinação dos recursos seja orientada para escolas que atendam educandos matriculados originalmente do quinto de renda familiar per capita mais baixo da respectiva unidade da federação. Defendemos que assim será garantido que os mais necessitados sejam atendidos em caráter prioritário, o que contribuirá para minorar as enormes dificuldades que existem hoje nas condições de acesso e permanência aos estudantes mais pobres das escolas. Aí, nesse sentido, cumpre ressaltar que acrescentamos em diversos dispositivos relacionados à política, à incentivação públicas às escolas mencionadas, pois é fundamental que os recursos sejam destinados às escolas mantidas pelo poder público. Sem essa aditivação, seriam abertas portas para que também escolas privadas pleiteassem tais recursos. As emendas apresentadas, à exceção das que abordam matérias estranhas à medida provisória, não apresentam vícios de inconstitucionalidade, injuridicidade, antirregimentalidade ou má técnica legislativa que obstém sua apreciação. Dessa forma, optamos pela apresentação do quadro anexo, em que fizemos a descrição e esboçamos uma análise que, em conjunto com as considerações que fizemos, os acerca das nossas opções para a construção do projeto de lei de conversão, trata-se do mérito de emendas. Item 3. Voto.
Ante exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa da medida provisória número 746 de 2016 e, no mérito, pela sua aprovação, acatadas integral ou parcialmente as emendas números 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 50, 52, 53, 54, 55, 61, 66, 68, 74, 75, 78, 79, 81, 90, 91, 93, 99, 103, 104, 105, 110, 111, 102, 119, 122, 123, 126, 133, 135, 146, 152, 153, 154, 155, 166, 174, 182, 189, 191, 194, 197, 204, 211, 214, 216, 220, 222, 226, 227, 229, 230, 256, 259, 266, 276, 279, 283, 287, 288, 289, 295, 296, 299, 300, 307, 314, 315, 316, 318, 321, 324, 325, 332, 333, 338, 330, 348, 350, 351, 352, 356, 359, 363, 369, 377, 381, 382, 383, 413, 48, 424, 431, 434, 441, 442, 445, 447, 449, 450, 451, 465, 466, 472, 484, 488, 494, 495, 497, 504, 505, 511, 514, 516, 530, 533, 536, 537, 539, 544, 548, 550, 552, 556, 558, 559 e 560, com devidos ajustes redacionais, ajeitadas as demais na forma do seguinte projeto de lei de conversão. Aqui